Bom, alguns anos atrás, Gênio Quiz foi lançado. E após o jogo se popularizar, mais de 32 jogos foram lançados. E todos os jogos, esses 32, eram praticamente iguais, sem mudar quase nada. Mudava até o tema, mudava um puzzle ali ou aqui, mas nada muito expressivo, tipo Gênio Quiz 2 HD 3D. Não, 34 jogos de Gênio Quiz, praticamente todos feitos do mesmo modo. Pois é, se você é um gênio, já fez o Gênio Quiz, parabéns. A última vez que eu vi tinham 32 jogos, mas não duvido nada que já tenham sido produzidos mais e estejam fazendo mais. Por quê? Primeiramente porque é um jogo conhecido, e é um jogo que dá dinheiro pro criador, sabe? Tem muitos anúncios no meio ali do game. Ou seja, que não, é um jogo que já entregou o que ele tinha pra entregar, sabe? Só tiraram leite de pedra dele, porque já beleza, Gênio Quiz, obrigado. É isso. Anos depois foi lançado Pop Playtime, jogo revolucionário que veio pra revolucionar o gênero Mascot Horror desde FNAF. O segundo maior jogo pós-FNAF na era Mascot Horror, na minha opinião. Então assim, grande jogo. E junto com o Pop Playtime foram lançados 300 jogos de Garten of Banban. Por que foram lançados 300 jogos de Garten of Banban? Simples, pra surfar no hype do game. E obviamente que além de surfar nesse hype, dinheiro, porque o jogo custava 10 reais. O criador ganhou muita grana e o jogo ainda foi popularizado, querendo ou não. Então foi um jogo que se manteve, tipo assim, lançou um já com a data do 2, entende? Fazem anos que as empresas simplesmente metralham games na sua cara e você fala obrigado, sabe? E você continua dando dinheiro para as empresas. São coisas que realmente são malucas de se pensar. E por que eles metralham jogos na sua cara? Simples, pra não sumirem do mapa. Quantos jogos você conhece ou então você nem lembra que eram muito bons e você só não lembra deles porque sumiram? Eram legais na época, mas sumiram. E se você acha que só jogos pequenos têm esse problema, eu vou citar agora 2 jogos grandes que estão nesse buraco. Fortnite. Resumidamente, cara, lá pra 2018, 2019, Fortnite era um dos melhores jogos Battle Royales que existia. Isso porque além de ser um Battle Royale bem diferente, com mecânicas que outros Battle Royales não tinham, ele tinha uma história. História é uma história que te prendia, uma história que era interessante, história que envolvia física, buracos negros, energia negra, cara. Era uma história muito boa, eu mesmo gostava. Desde um cubo chamado Kevin até, se eu não me engano, o Viajante ou o Visitante, que tinha uma nave fincada na primeira temporada do jogo, eram coisas que eram legais de se ver. Era um jogo muito bom no quesito de história. E isso fez com que o jogo crescesse bastante. Fortnite hoje só é o que é, por conta da história, queira ou não. Porque o conteúdo que foi feito sobre ele, por causa da história, envolvendo todas as temporadas, aquele gancho de, meu Deus, a próxima temporada tem que contar mais parte das histórias, e tem as missões que você faz, você consegue áudios e os vídeos. Mano, loucura. Mas a realidade é que depois de 8 anos do seu lançamento, né, 8 anos já a gente tem de Fortnite, era impossível manter a mesma história. E ao invés de rebutar a história, ou então acabar com o game, que é impossível, porque o Battle Royale, né, ele continua por muitos anos, né, você investe dinheiro no jogo, compra as skins, é impossível esse jogo só acabar. Ou a não ser que não tenha mais atualizações, coisa que o Fortnite tem até hoje. Mas no quesito história, a história tinha que ter tido fim. Em vez de rebutar, a história continua a mesma há 8 anos. Um jogo de Battle Royale continuar a mesma história por 8 anos é uma loucura. E a única coisa que hoje em dia, pra mim, realmente me segura no jogo, faz eu ter ele instalado no meu console, é hoje você poder jogar com seus amigos, porque no PlayStation, principalmente, que é o meu console, não tem jogos que você possa jogar online sem ter PS Plus. Então acaba que Fortnite pega esse gancho desse detalhe, sabe? Tem uma grande gama de youtubers que, por exemplo, não ganham mais views, né? Simplesmente tem. Por exemplo, você lembra do Mantovani? Pois é, talvez você não lembre. Falar esse nome pra mim é estranho. Mas um dia ele foi o cara das teorias de Fortnite. Um dia Flex Power, que eu acho que ainda é um cara que tá bem ainda ativo na comunidade, foi só um cara que gostava de Clash Royale e de Fortnite. Hoje ele tem que virar pro player pra conseguir ganhar conteúdo, porque poucos nichos duraram dentro desse jogo. E outro exemplo de jogo grande é Five Nights at Freddy's. O jogo, quando foi lançado lá em 2014, era um dos maiores jogos do gênero de terror. Veio pra revolucionar todo o jogo, era um jogo muito simples, mas muito bom. E ele, mano, ele não virou uma febre, todo mundo fazia vídeo sobre, seja um Selbit, um Phelps, um Tasercraft, um Resende, todos, até os que não tinham nada a ver com jogos, gravaram vídeos jogando Five Nights at Freddy's. E o que aconteceu com a história desse jogo depois de 11 anos? Um reboot? Ah, você não acha que é um reboot, né? Não, a história é tão complicada e tão perplexa que tem pessoas que jogam o jogo e que gostam, que nem entendem a história. E isso até virou uma barreira para que pessoas que começassem a ver o jogo não viessem ver, porque a história é muito complicada. E isso porque, além da história principal, existe uma história, né, que foi montada, para o jogo se manter vivo, ela foi alterada pelo menos umas 5 vezes. Como, por exemplo, o caso do Matt Pat, onde o Matt Pat descobriu entre aspas, né, que o jogo era um sonho, né, a história do jogo era um sonho, e daí o Scott Pat falou, ah, amigão, é isso aí então, não vai mais um sonho, e daí ele mudou toda a história.
no meio do game. E isso deixou a história muito perplexa, porque se todas as provas levavam pra lá, ele teve que reconstruir toda a história com tudo que ele tinha feito pra seguir outro caminho. Ironicamente, hoje o próximo jogo de Five Nights at Freddy's é Segredos do Mímico. Quem caralho tem segredos e quem é Mímicos, mano? Loucura. Realmente tinha que ter rebutado no 6. E por que isso tem acontecido? E por que isso aconteceu com o FNAF? Primeiro, o medo de um reboot, o medo de perder grande parte dos seus fãs e, obviamente, dinheiro. Provavelmente dinheiro. Todas essas obras que nós falamos aqui agora geram dinheiro. Seja pro Gênio Quiz, onde o cara ganhava dinheiro com anúncios, seja o Garden of Man, que o jogo era 10 conto e todo mundo comprava pra saber quando lançar o novo pra Playtime, vamos jogar Garden of Man. Até Fortnite, que é um jogo que é investido dinheiro todos os dias, né, pra comprar seus V-Bucks, que são aí as moedinhas legais. Gastei todas em músicas. E agora a FNAF, que rende muito dinheiro, é uma grande marca, tem até filmes agora. Mas eu acredito que todos poderiam ter tido um reboot ao postarem coisas novas, menos Garden of Man, tá? Garden of Man só tinha que ter acabado mesmo. Ou seja, todos esses jogos começaram como jogos bons, quase como se eles fossem uma bateria ou um pano molhado que só torcem cada vez mais pra tirar o máximo de água deles, entende? É uma loucura. É literalmente uma metralhadora de informações pra crianças. Porque hoje em dia, quem joga, pelo menos os últimos 3 jogos que eu citei, são só crianças, cara. Eu mesmo nem sei se eu tenho mais coragem de jogar FNAF. Bom, esses são os jogos que nos enganam. No título tá você, mas eu também fui enganado por muito tempo. E o que a gente pode esperar é que cada vez mais as empresas continuem fazendo outros jogos, mais jogos, né? Bons. Ou seja, que sejam lançados mais jogos bons. E que os jogos que nós tanto amamos tomem rumo, rebootem ou pelo menos acabem logo. Entende? Se ainda existe o Gênio Quiz, Gênio Quiz Final Boss. Nossa, eu jogaria. Então é isso. Eu peço que os jogos continuem seguindo firme as suas ideias, as almas dos jogos continuem vivas. Nossa, o que eu falei agora foi bem, né? E a gente possa, no próximo vídeo, estar por aqui falando sobre o jogo que se salvou da morte, digamos assim. Muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Guilherme Noel e esse é o novo estilo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô me movimentando bastante porque eu não sei me ver na câmera. Então, a gente se vê semana que vem, ou mês que vem, ou na próxima vez que eu postar um vídeo. Muito obrigado por ter assistido e falou! Beijo no coração de vocês.